Graças ao Senhor. Ele não se negou, Ele se entregou por cada um de nós, pela sua vida e pela minha. Pagou um alto preço, preço de sangue. Oh, Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos dias redimidos por seu sangue, lutando com combate do Senhor, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos Levante suas mãos bem alto e aplaude esse Deus. Deus maravilhoso, Jesus. Vamos declarar que amor é este, que nem o seu próprio filho lhe provou. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Senhor Deus. Glória a Deus.
coloquem de pé, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por nós estarmos vivos mais um dia, porque enquanto o mundo vai atrás de bênção, de glória, de dádivas materiais, de sucesso, fama, de uma boa conta bancária, de dinheiro, de fortuna, o Senhor tem nos agraciado com a nossa vida, irmãos. Isso é uma bênção. Quantos hoje, nesse sábado, gostariam de estar louvando ao Senhor? Teve uma vez que eu preguei aqui, o pastor deu a oportunidade, em nome de Jesus. Eu falei que nesse exato momento, se você ir lá até o Leonor, do hospital, você subir no último andar, você vai se deparar lá com pessoas que estão em final de câncer. Em 2001, irmãos, faleceu um amigo meu, e não vem, é uma coisa assim que a gente passou. E lá a gente viu vários casos, irmãos, de pessoas no final da sua vida, porque o médico sentenciou que eles iriam morrer. Pessoas pele e osso, irmãos. Pessoas com vírus HIV, cancerosos. E louve a Deus, irmãos, porque você está aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, usa-me, Senhor, conforme instrumento da sua vontade, Deus. Que caia, Senhor, toda soberba, Pai. Tira, Senhor, toda impureza dos ouvidos dos seus filhos, Pai. Aquele que ainda não ouviu a sua palavra e não caiu no coração, Deus. Senhor, quebra esta muralha, Deus. Que ele receba em nome do Senhor Jesus, Pai. Sabemos que os dias são maus, Deus, mas o Senhor tem sustentado a cada um de nós, Pai. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Cada um confessa o seu pecado em nome de Jesus, para que o Senhor possa habitar neste templo que foi feito pela poderosa mão do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Eu vou dar a entrada aqui numa leitura que está lá em 2 Crônicas 5, a partir do versículo 11. É só uma leitura aqui de abertura que é maravilhosa, irmãos. Às vezes a gente vem para a igreja e não valoriza as canções que são aqui entoadas, não somente aqui, as canções que você ouve na sua casa muitas vezes, e às vezes você ouve como se fosse algo qualquer. Isso, irmãos, a maioria dos hinos que são escritos é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente você sentar e convidar um amigo seu para fazer uma poesia e escrever uma canção para o Senhor. Isso é batalha, irmãos. Isso é algo que vem de dentro, inspirado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? 2 Crônica, a partir do versículo 11, a gente vai ler até o 13. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas 5, a partir do 11. Aqui é na inauguração do templo, quando foi dada a planta a Salomão para que ele fizesse o templo do Senhor. E aqui foram reunidos, irmãos, todos os sacerdotes, os levitas, e eles tinham os turnos deles para servir ao Senhor. E aqui foi convidado todos, irmãos, mais de 300 sacerdotes. E é interessante, irmãos, que você vê como louvor, na parte final do Senhor, quando o Senhor levar a sua igreja, o que vai subir para o Senhor é os louvores, irmãos, porque as línguas estranhas, né, que as pessoas não conseguem decifrar, através do Espírito Santo a gente recebe a pronúncia delas. Isso vai ficar, irmãos, profetizar na vida dos irmãos vai ficar, mas o que vai subir para o Senhor é os louvores, irmãos, porque isso é eterno. Amém? Vamos acompanhar juntos aqui, irmãos, 2 Crônicas 5:11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, único som, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, aleluias, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, irmãos. Irmãos, faça de você, irmãos, a morada do Espírito Santo, para que o Senhor venha e enche sua vida, irmãos. Não somente esse tempo físico, irmãos, porque o Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando você entrou no seu canto individual, a nuvem do Senhor invade seu coração, irmãos, e você vai receber do Senhor aquela nuvem. Uma Shekinah, irmãos, maravilhosa, amém? Essa não é a palavra que eu iria trazer, mas é maravilhoso, irmãos. Por quê? Para você adorar o Senhor em espírito e em verdade, irmãos. Saber que o Senhor habita nos louvores. Toda a preparação que é feita, não só aqui, nas demais igrejas que louvam o Senhor em espírito e em verdade, é uma preparação para que a gente venha receber o Senhor, irmãos, em nosso coração. Você imagina uma igreja morta, irmãos, que você entra e não tem um cântico de adoração ao Senhor. Você imagina uma igreja que você não pode entoar o nome do Senhor. Quantas seitas e heresias, irmãos, você vê pessoas usando os instrumentos que foram criados para a honra e glória do Senhor, sendo tocada por demônios, irmãos, para louvar o Senhor. Então é uma guerra, irmãos. Quando você vem e louva o Senhor, não tenha dúvida que aqui na parte espiritual, irmãos, há uma batalha constante para quê? Para que seu louvor suba. Os demônios impedem isso. Então, irmãos, adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Os irmãos possam refletir em casa, se quiserem marcar depois, 2 Crônicas 5:11 até o versículo 13. Amém? Vamos ler, irmãos, 2 Coríntios 12:9. Palavra maravilhosa, irmãos, sobre as lutas diárias, sobre os acontecimentos da nossa vida, as agruras, as amarguras, irmãos, tudo que a gente passa durante o nosso dia. E aqui uma palavra maravilhosa em 2 Coríntios 12:9. O apóstolo Paulo se gloriando na sua fraqueza. Amém, irmãos? Ele diz que quando ele está fraco, aí é que estou forte. E é difícil falar, né, irmãos? Quando você está na fraqueza, sendo moído por uma pedra gigantesca, porque ninguém consegue ver muitas vezes, é espiritual, e muitas vezes é física também, e é algo que acontece individual com cada um, porque aqui ninguém é igual. O Senhor fez cada um modelado da sua forma, deu o espírito e o fôlego de vida para cada um. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, sobre a digital, algo tão comum na mão de cada pessoa. Você pode ter 10 filhos, vindo da sua genealogia, dos seus pais, dos seus avós. É interessante que na hora de colocar o seu dedo para marcar a cédula de identidade, ninguém vai ter a digital. Por quê? Porque você é único. O seu nome é único no céu. O seu nome está escrito em uma única linha, irmãos. Toda a sua obra e tudo o que você fez. Amém? 2 Coríntios, irmãos, 12, a partir do versículo 9. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Paulo dizendo, então ele me disse, o Senhor dizendo a Paulo, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Repita, irmãos. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus, irmãos. Maravilhoso, irmãos. Aqui o apóstolo, em meio a tantas perseguições, glória a Deus, em meio a tantas perseguições, o apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Você imagina, irmãos, ele no caminho de Damasco. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Perdão. A gente se empolga aqui com a palavra do Senhor e vai glorificando, amém? Os irmãos perdoem. O pastor deu até um sinal, eu não entendi. Ô glória, glorifica.
E é maravilhoso, irmão, sabe? Hoje eu estava lá em casa assim, meditando na palavra do Senhor. Você imagina, irmãos, você se colocar como perseguidor naquela época. Muitos mártires cristãos. Paulo tinha carta para andar em qualquer cidade naquela época, como se você tivesse livre acesso em qualquer estado hoje. Você pudesse ir aqui no aeroporto, o governo bancar sua passagem, você em qualquer lugar do Brasil, e falar, ó, vai lá no Amazonas, tem um grupo de cristãos lá, mata todos, nem as crianças. Vai lá para o Pará, mata todos. E depois Paulo perseguido pelo amor de Cristo e pela sua pregação. Você imagina, irmãos, a prova que esse apóstolo passou, porque Cristo falou lá em Romanos que ele iria sofrer tudo que ele fez os mártires sofrerem, as prisões, as mortes. Isso começa já na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo sentiu profundamente que ele nunca havia visto nenhum homem ser apedrejado. E os escribas da lei, marcando a data, o local e o nome da pessoa, sob a autoridade de Paulo. Então, irmãos, muitas vezes a gente reclama. Eu tive dizendo a respeito da murmuração, irmãos. A murmuração é um prato repleto para Satanás se alegrar, irmãos. Porque quando a gente murmura, a gente deixa de exaltar Deus. Porque no final a gente sabe que vai obter vitória, mas a gente abre a boca para murmurar, achando que não vai ter solução para os nossos problemas. E um homem, irmãos, é maravilhoso, irmãos. Eu leio ali Gênesis 2, quando a palavra do Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você vê que fica oculto, façamos o próprio Cristo, irmãos, com Deus e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E você vê, irmãos, tantas coisas passam despercebidas aos nossos olhos. Tem até uma canção que fala que a alegria, o choro pode durar uma noite, virou até um jargão entre os crentes, mas para você tomar posse que a alegria, que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Cantar, entoar o cântico é fácil, e você tomar posse quando tem algo físico que te atrapalha, quando tem algo físico que te mói, irmãos. Você vê, irmãos, que às vezes a gente pega para nós a fraqueza, toma posse da fraqueza e se esquece que Deus é a nossa força, que Deus está conosco. E quantas batalhas, irmãos. Sabe, irmãos, hoje eu li um livro de geografia, e em 1956, irmãos, eu não sabia disso, já se falava em unificação, bem antes. Já vindo da Torre de Babel, o pastor passou um estudo acerca disso. Mas ali em 1956, quando a União Europeia começou a se unificar, irmãos, eles já falavam de algo universal, ou seja, uma única moeda, um único reino. E esta semana eu comentava com irmãos, eu falei, irmãos, vamos supor que Cristo, o irmão comentou, vamos supor que Cristo volte daqui a 5 ou 10 anos. É até um período razoável, 10 anos, 5 anos. Para muitos é demorado, mas você imagina, irmãos, o que vai acontecer nesse período. Vai que o Senhor demore 10 anos. Irmãos, começa a analisar, irmãos, o que tem acontecido de 5 anos para cá, irmãos. O avanço da tecnologia. Irmãos, hoje, você vê que as pessoas têm aí TV por assinatura de 180 canais. Fui na casa do amigo já umas 2 semanas, o Daniel, que trabalha na mesma empresa que o pastor. E lá ele tem assinatura 180 canais, irmãos. Você percebe que o papel do inimigo que é deixar você ocupado, a sua cabeça antenada de outras coisas. Então você percebe que você não precisa sair de casa. Lá vai ter filmes inéditos, programa de esporte, enfim, uma série de entretenimento. Para quê? Isso também acaba deixando você antissocial.
Percebe, irmãos? Se você tem uma TV de 180 canais, tem internet na casa, olha para você ver a facilidade, irmãos. Para que você vai sair de casa? Para comprar comida no mercado e voltar. E quantos lares, irmãos, Satanás tem destruído? Lá na empresa, irmãos, vários crentes comprando videogame, irmãos. Sabe, às vezes a pessoa deixa de ter um diálogo com a esposa, com o esposo, e ele passa 5, 6 horas jogando videogame. E a gente analisa, será que vem de Deus, irmãos? Será que vem de Deus? Pode até falar, o irmão está falando que não pode ter, nem se o irmão acha que vai edificar, glória a Deus. Porque Paulo diz, todas as coisas me são listas, não é errado você comprar, mas vê se vai edificar. É errado você ter 200 canais na sua casa? Não é. Mas será que vai edificar a vida do crente? O que o crente vai trazer para ele de bom nisso tudo? E repare, irmãos, cada vez mais a facilidade chegando até você. Olha o que aconteceu, irmãos. Há 2 semanas atrás passaram um formulário para a gente do novo cartão que a empresa vai adquirir agora, que é o Sistema Único de Saúde. O cartão vai vir chipado, irmãos. Eu não sei se os irmãos já têm notícia disso. Se você usando o cartão em qualquer lugar do Brasil, irmãos, eles vão saber o nome do médico. Hoje eles não têm esse acesso. Se você passar em Sorocaba aqui num médico qualquer, ele não vai saber que médico você passou. Através do cartão, vai saber o medicamento que foi prescrito pelo médico, o horário. E com esse cartão, irmãos, você vai ter um limite restrito. Vai ter um limite de quantas vezes você vai poder utilizar o Sistema Único de Saúde. E ontem eu conversava com o Lucas, a gente ia embora. Você vê, irmãos, quantas unidades de saúde pré-hospitalar o governo tem investido aqui, ó. Você pode ver que o governo não faz hospital. Ou seja, eles não querem que a população vá até os hospitais. É um dinheiro, irmãos, que eles investem pesado, irmãos. É um dinheiro que eles poderiam estar fazendo tantas outras coisas. Ou seja, esse cartão, irmãos, já é uma preparação para quê? Para unificação, para você já ser rastreado. Se é que nós já somos. Eu sempre falo aqui os irmãos que a partir do momento que você adquire o celular e seu CPF é lançado no sistema da loja, você já é rastreado. Ah, irmão, está falando besteira? Não. Deixa a Polícia Federal então rastrear seu número. Será que você não é rastreado? Grampear seu telefone, será que eles não têm acesso? A gente vê por aí. Então, irmãos, em meio a tudo isso, irmãos, a facilidade que o mundo tem oferecido faz o quê? Que a gente se acomode, que a gente fique estagnado na nossa casa. Vê o tempo de frio, irmão. O Senhor fala, lá em Mateus 24, que a fuga não se dê no sábado, nem no inverno. Por quê? No inverno acontece o que? As festas, onde muitos crentes, guiados pelo espírito da idolatria, vão comer os manjares de outros deuses, ou seja, demônios. Está começando, irmãos. Pode observar, vai chegando aí em Votorantim, aqui em Sorocaba, e tem muito crente que já começa o estômago começa até já querendo comer do manjar do inimigo. Ah, aquele pudinzão da festa, olha o churrasquinho da festa. Que a fuga não se dê no sábado, irmão, nem no inverno. Por quê? O sábado é um dia propício para você sair, passear com a família, com dinheiro no bolso, ir na pizzaria, num restaurante, se alimentar. Não é errado, irmãos. Mas se você adora o Senhor, você pode dosar isso. Você pode dosar, mas tem muita gente que troca, irmãos. Troca de adorar o Senhor, receber a palavra poderosa, não pela boca do homem, mas inspirado pelo poder do Senhor. E não tenha dúvida, irmãos, que nessas festas que vão acontecer daqui um mês, ou menos de um mês, vai estar cheio de pessoas que se dizem crente. Mas é engraçado que o irmão fala, crente está cheio, mas cristão. Cristão paga o preço, irmãos. Cristão derrama o sangue. Cristão tem amor pelas almas. Irmãos, tem gente que tem vergonha de falar no nome do Senhor.
Por isso que o nosso testemunho é valioso, irmãos. Não adianta eu ficar aqui pregando para os irmãos, falar que eu não assisto televisão, que na minha casa não vai ter canal de assinatura. É besteira da minha parte falar isso, irmãos. Aí o irmão é convidado para ir na minha casa, eu estou lá com os canais e jogando videogame, e o testemunho do irmão. Ah, o irmão pregou, mas ele está fazendo. É a mesma coisa eu pregar para o irmão não roubar. Ele está roubando. Irmão, não deve cervejinha, eu estou lá em casa, compro a garrafinha, levo uma sacolinha, que agora a sacola não é mais transparente, né? Põe a garrafinha lá dentro, chego em casa e bebo a cervejinha e quero pregar para o irmão não beber. Hipocrisia, né, irmãos? E não tenha dúvida, irmãos, que os homens estão colocando seu coração nessas futilidades, irmãos. É por isso que o Senhor diz que o reino, ele é por violência, irmãos. Seria muito fácil todos nós aqui entrarmos no reino do Senhor. Senhor, te adoro. Senhor, glória a Deus. Entrou. Não é assim, irmãos. Olha que maravilhoso, irmãos. A graça, o que é? A graça é algo que não é merecido, é um favor de Deus. Mediante a graça do Senhor é que somos salvos. É pela graça. E o Senhor já deixa bem claro em Romanos 2 que não é pelas obras. Não é mediante as obras que nós vamos ser salvos. Ah, irmão, bonzinho. O irmão da empresa é maravilha, trabalha bem, é uma pessoa responsável, cuida bem da família. Isso não basta, irmãos. E olha que maravilhoso, irmãos. Graça suficiente, poder, benefícios do espírito, do espinho na carne. Ou seja, quando estamos feridos, irmãos, graça suficiente, poder aperfeiçoado, fraqueza substituída pelo poder de Cristo e orgulho substituído por humildade. E quantos hoje, irmãos, não querem se dobrar perante ao Senhor para dizer ao Senhor: Senhor, eu estou fraco, me ajuda, Pai. O Senhor sabe que a gente está fraco, mas é nessa fraqueza, irmãos, que a gente tem que lutar. É nessa fraqueza, irmãos, tantas coisas acontecem na nossa vida, irmãos. Tantas coisas, às vezes os irmãos, cada um tem um problema, o Senhor sabe disso, eu não sei da vida dos irmãos. Vejo os irmãos, a maioria aqui na igreja, cada um tem a sua dificuldade, irmãos. Mas será que quando a gente tem aquela dificuldade, será que a gente se lembra de clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada, eu sou barro. Sou vaso feito pela mão do Senhor. Reconstrói esse vaso, Senhor. Esse carro que está quebrado, Senhor, restaura. Será que a gente é capaz de se humilhar e falar para o Senhor restaurar a nossa vida? Muitas vezes não, irmãos. A gente se cala, engole o problema e não é capaz de anunciar ao Senhor. E glória a Deus, irmãos. Tem coisas que chegam na nossa vida para lapidar a nossa vida, irmãos. Senhor, por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Irmãos, é algo do Senhor, algo que o Senhor está trabalhando individual na sua vida. E a gente não entende os propósitos do Senhor. Eu sempre falo para o pastor, irmãos, que é um desafio, irmãos. Às vezes a gente vê o pastor pregando, aqui ele está, durante a semana tem o trabalho dele. Você imagina, irmãos, a batalha que não é, irmãos, cansaço físico de tantos outros pastores, irmãos, que estão cuidando do seu rebanho. Sabe, irmãos, que muitas vezes a gente não valoriza, a gente esquece de dizer obrigado para o Senhor. Senhor, obrigado pela casa de oração em que eu congrego. O irmão poderia estar em tantos outros lugares, tantas placas existem. Não estou saindo em defesa dessa placa, irmãos, eu estou dizendo a igreja individual, porque nós somos igreja. Se tiver um ou dois aqui, o Senhor vai falar, irmãos. E muitas vezes as pessoas querem lotar as igrejas para não falar absolutamente nada. Para não falar nada, irmãos. E o que a gente quer ouvir muitas vezes? O que o nosso ouvido tem coçado? O Senhor fala também que no final dos tempos muitos ajuntarão para si mestres e doutores, cada um à sua vontade. Ah, eu vou ali porque ali tem
tem uma pessoa sábia. Eu vou ali porque o rapaz é doutor em... Irmãos, se não tiver Espírito Santo, pode ser cientista, irmãos. Ter todo o conhecimento da história não vai valer de nada se não tiver Espírito Santo. E onde está a nossa força, irmãos? O Senhor fala em Neemias 8:10, irmãos, que a alegria do Senhor é a vossa força, ou seja, a força de cada um. Porque no momento da fraqueza, irmãos, você se mostra forte, mesmo doendo, irmãos. Mesmo doendo, você falando, Senhor, eu estou forte. Encontrar com as afrontas da vida, muitas vezes usam pessoas para falar mal da sua vida, e você acaba tomando posse, acha que é um derrotado, se sente rebaixado, porque foi enviado do inimigo para falar na sua vida e você tomou posse. E o que acontece? Baixou a guarda, irmãos. E quantos irmãos? Quantos irmãos, quantas irmãs têm se afrontado com os problemas e têm baixado a guarda e dizer, será que o Senhor é comigo? Colocou interrogação, irmãos, o Senhor já não está contigo. A interrogação, o que é? Uma dúvida. Será? Será que o Senhor está comigo? Tenho sofrido tanto, tenho chorado, o Senhor tem visto a minha lágrima. Muitas vezes o irmão nem está vendo, o Senhor nem está vendo mais. Por quê? Porque você colocou a murmuração, esqueceu de entregar seu espírito para o Senhor. Senhor, toma conta. Toma conta, Senhor. E o que a gente tem buscado de Deus, irmãos? Será que é algo que é só para preencher o nosso ego, o nosso eu, e para a gente ficar satisfeito? Igualmente, depois do jantar maravilhoso, que você está com fome, vai, sacia. Agora eu estou satisfeito. O que você tem buscado do Senhor? Pergunte para você mesmo. Você quer ser contemplado somente nas coisas materiais? Esquecer do espiritual? Porque na hora da angústia, irmãos, o material não vai te ajudar. Você não vai entrar no mercado e vai ter lá uma embalagem. Força. Compra-se força. Não vai ter lá no mercado alegria. O que tem no mercado é perecível, irmãos. Tem no mercado para suprir a sua necessidade, nada mais. Você não vai na farmácia comprar força. Tem as vitaminas que enganam as pessoas. Tem o Centro, tem o Farmaton, tem não sei quantos aí espalhados. Aí você toma psicologicamente e você acha que está te fortalecendo, quando na verdade é o Senhor que te fortalece. E o que cada um tem buscado do Senhor? Pergunte para si, irmãos. Pergunte para si. Eu falo para os irmãos, eu não profetizo na vida dos irmãos bênção material. Eu profetizo porque é fácil abrir a boca e falar que o irmão recebe, irmão, em nome de Jesus, que Deus tem uma porta na sua vida e lá naquela porta tem algo material que vai suprir a sua necessidade. É simples, irmãos. Com a permissão do pastor, se os irmãos quiserem visitar qualquer outro lugar e quiserem receber o que vem da boca do homem para preencher muitas vezes o que você está esperando, os irmãos podem procurar, irmãos. E o que a gente tem procurado de Deus, irmãos? Afronta na empresa, afronta na casa. Muitas vezes o esposo não é convertido, a esposa não é. Você vem glorificar o Senhor e chega em casa e tem afronta. Não aguento mais essa vida. Senhor, converte logo essa mulher, Senhor. Converte logo esse homem, para que pare o sofrimento. Não vai parar, irmãos. Muitas vezes você não está nem esperando, irmãos, aquela reviravolta na sua vida, de algo que você espera há muito tempo. Por quê? Porque está fraco, não está apto a receber. Pergunte para o Senhor, irmãos, o que você tem feito, o que você tem esperado receber do Senhor, o que você espera receber do Senhor. Senhor, será que eu sou merecedor de receber isso, Senhor? Será que se olhar para mim hoje eu vou estar reprovado e não vou receber do Senhor? Além do Senhor nos sustentar, irmão, todos os dias, isso é a força. É a sustentação do Senhor. Porque o Senhor sabe a estrutura de cada um, irmãos.
Sabe a estrutura de cada um, sabe o que você, o que eu e o que cada irmão aqui vai suportar. O Senhor não vai colocar uma montanha na sua costa, sabendo que você vai carregar 50 quilos apenas. Espiritualmente dizendo, ó, vou colocar essa pedra aqui para o meu filho, vamos ver até onde ele vai caminhar. Será que ele vai conseguir caminhar 10 quilômetros ou mais? Tem uma ilustração, irmãos, que eu gosto de lembrar do caminho que o cristão segue, irmãos. O cristão, ele começa na entrada do caminho até o céu, flores, perfumes, ele fala, puxa, esse caminho é bom. E começa a andar, vai andando, no meio do caminho ele já começa a ver algumas árvores que não dão fruto, já não tem aquele perfume do caminho anterior. Mais à frente ele já começa a se deparar com rios que ele tem que atravessar. Ele atravessa o rio, as correntezas, vai atravessando. Depois do rio ele tem montanhas, não tem corda na sua mão, não tem sapato especial que os alpinistas usam, e ele tem que escalar, irmãos. Logo após a montanha ele se depara, irmãos, com uma floresta, irmãos. Aí ele fica em cima da montanha contemplando. O que eu vou encontrar nessa floresta? Serpentes, animais ferozes. E ao fim da floresta, irmãos, ele não consegue ver o que Deus tem preparado para ele, irmãos. O que ele faz? Fica em cima da montanha. Tem o caminho a trilhar, mas não segue adiante, irmãos. Será que a gente está apto, irmãos, muitas vezes na nossa fraqueza, de descer a montanha, enfrentar os caminhos que estão postos na nossa frente, ou ficarmos recuados, irmãos, com o escudo, com a lança na mão, e ficar somente aqui? A lança você nunca coloca ela adiante, deixa a lança guardada, irmãos. Abaixa o escudo, irmãos, coloca a lança adiante, irmãos. Problemas vão vir a todo tempo, irmãos. Se o crente acha que ele vai estar sempre folgado e sempre numa vida pomposa que não vai ter problema, engana-nos, irmãos. Desde o momento que os irmãos descem as águas do batismo e aceitam o Senhor, a batalha já começou bem antes, para que você não aceitasse o Senhor. Então você imagine a sua caminhada cristã, irmãos. A sua caminhada cristã, você seguindo até o rumo da Nova Jerusalém, irmãos. E muitos vão ficar por trás. Muitos não vão querer enfrentar a floresta. E é interessante que a gente não sabe o que tem adiante, mas sabe que tem algo reservado para cada um de nós. Amém, irmãos? Glória. Em nome de Jesus, irmãos. Creia que o Senhor é poderoso, irmãos. Creia que o Senhor pode fazer mais pela sua vida. Mesmo nas enfermidades, irmãos, na fraqueza espiritual, clame ao Senhor. O Senhor está de ouvidos abertos, irmãos, esperando o quê? Que você clame a Ele. Olha que maravilhoso, irmãos. Êxodo 14. Você imagine Moisés guiando um povo, a multidão, Moisés, o mar ali à frente de Moisés. Moisés olhou para trás daquela multidão. Senhor, e agora? O que eu faço? Senhor, Moisés, por que clama a mim? Êxodo 14, logo no primeiro versículo. Moisés, Senhor, que Deus, Moisés, por que clama a mim? E a força que Moisés tinha não era de Moisés. A força vinha do Senhor. Porque você imagina, irmãos, povo rebelde, de dura serviço, idólatra, pegou todos os costumes do Egito, irmão, idolatria, abominações, e Moisés guiando aquele povo, irmãos. A força era de Moisés, de Arão, de Josué, que estava ali ao lado de Moisés, não era isso. Então, irmão, se faça um valente nesta noite, e que você possa tomar posse durante a sua caminhada cristã, irmãos. Não leve no desdeixo, irmãos. Se você acredita ou não que o Senhor vai estar próximo, que não existe, irmãos, aquela parte de sofrimento que é descrito na Bíblia, irmãos, que muitas pessoas vão acabar sendo peneiradas ali, irmãos,
E o que sobrar, irmãos, infelizmente, vai ficar para trás, irmãos. Então não fique na montanha, irmãos. Desça a montanha em frente, irmãos. Não importa se vai vir terra, irmãos, gigantes, Jezabel, Golias, não importa, irmãos, em frente. Abaixa o escudo, irmãos, e use sua lança. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero que o Senhor tenha falado a cada coração nesta noite. Porque o Senhor é a nossa força, irmãos. É a nossa alegria. Sem Ele nada somos, irmãos. Olha para o seu dedo, irmãos, e veja a perfeição da criação do Senhor. Então o Senhor não fez você por acaso, irmãos. É por acaso que eu fui hoje na igreja. No sábado eu poderia estar com meus amigos numa festa de aniversário. Irmãos, nada é por acaso, irmãos. Nada. Tudo é pelo tempo do Senhor e determinado por Ele. Se você veio aqui nesta noite, irmãos, é porque o Senhor permitiu que você viesse aqui. É permissão de Deus, amém? Os irmãos fiquem de pé e aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Essa palavra aqui nós podemos. Amém, irmãos? Use o seu escudo, irmão. Use a sua lança. Não deixe que a fraqueza, que o desânimo, irmãos, venha tomar conta da sua vida. Às vezes é difícil, irmãos, vem a enfermidade, vem o desânimo. Puxa, eu vou largar tudo, irmão, não estou aguentando essa caminhada. Lembre-se de que o Senhor, irmãos, morreu por todos nós. E o sangue do Senhor foi precioso, porque comprou, irmãos, pegou a chave da vitória para quê? Para que nós fôssemos vitoriosos, ou seja, para que a gente seja vitorioso. Mas isso, irmãos, depende de cada um, porque o Senhor já consumou isso. Olha que maravilhoso. Se o Senhor já consumou tudo na cruz do Calvário, ou seja, a parte do Senhor, Ele já fez, irmãos. Ou seja, a graça e a busca individual, irmãos. E naquele tempo não vai ter como você falar para o Senhor: Senhor, puxa, eu não sabia, Senhor. Foi falado do seu nome e meus ouvidos estavam tapados. Muitas vezes você ouve e não recebe. Então é como se estivesse surdo. Então, irmãos, creia no Senhor, irmãos. Não é nenhum apelo, irmãos. Basta lembrar do que o Senhor sofreu por nós. A vida de Jesus foi entregue. Jesus não foi morto, se deixou. Ele se entregou à morte. Foi entregue. O Espírito do Senhor foi enviado para Deus. Então não é à toa, irmãos. Foi à toa, eu botei o irmão por acaso. Fui na igreja. Não é, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Creia que o Senhor é seu escudo e a sua lança, irmãos. As afrontas da vida, do dia a dia, nada é maior do que o Senhor. Nada. Amém? Em nome de Jesus, passa a palavra para o pastor Paulo. Glória a Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, amado. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, de nós estarmos neste lugar, um lugar em que o Senhor marcou para que nós estivéssemos, para que o nome dele fosse glorificado através de nós. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus amado, Pai poderoso, em nome de Jesus nós te exaltamos, Deus, nós te damos graças, porque Tu és nosso Senhor, porque Tu és nosso ajudador, nosso consolador, Tu és nosso Deus. Tu és aquele que nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para que nós viéssemos a crer, e a partir do momento que nós viéssemos a crer, nós passássemos então a ter vida na Tua presença. Pai poderoso, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Deus, pelos louvores que o Senhor permitiu que nós entoássemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós glorificamos o Teu nome, Deus, pela oportunidade que o Senhor permitiu de nós estarmos, Deus, ouvindo da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque assim como diz a Tua palavra, porque a Tua misericórdia ela chegou até nós, Pai, ela tem se estendido até nossas famílias. Pai Santo, muito obrigado por cada vida qual o Senhor trouxe aqui neste lugar, Pai. Senhor, para a glória do Teu nome. Eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus, a cada um que ficou lá nos seus lares, Pai, que não tiveram forças, não tiveram condições de estar aqui, Senhor, nessa noite. Eu peço para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar fortalecendo e os ajudando, porque assim como diz a Tua palavra, não mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar.
porque as coisas do Senhor são preciosas. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Em minha oração, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. Deus abençoe a tua vida, irmão. Você possa continuar na presença do Senhor. E valorize aquilo que você tem recebido do Senhor, amém? Valorize a palavra, leia a Bíblia. Por mais que a sua Bíblia seja bonita, irmãos, ela não foi feita para ficar na estante, foi feita para ficar aberta, com os teus olhos voltados para ela, amém? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que é a verdade, você pode ser liberto, amém? Graças a Deus por isso. Sábado próximo, irmãos, nós temos o culto dirigido ali, né, pelas crianças. Sábado, 3 horas da tarde, a partir das 3 horas. Então, eu gostaria que você viesse, os irmãos, os adultos, tá bom? Porque nós precisamos de várias pessoas para organizar. Você imagine 40, 50 crianças, 60 crianças juntas no mesmo ambiente. Então você percebe que precisa de nós, né? Para organizar ali. Então, se você puder, eu peço para que você, por favor, venha no sábado, 3 horas da tarde, para que durante a semana eu vou estar lembrando os irmãos, para que nós possamos ajudar na organização das crianças. Nem todas as crianças, e a maioria delas não são cristãs, né? São do bairro, então elas são meio diferentes, né? Essa técnica é diferente, né? Então precisa da gente estar ali organizando, tá bom, querido? Então conto com a tua colaboração. Coloca a tua Você mão que assim, espera o milagre do Senhor, faça como no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Coloque nos seus lábios um cântico de louvor, porque o homem que coloca a sua fé e a sua confiança no Senhor é bem-aventurado. Espera no Senhor, irmão, com paciência, que você vai receber a sua bênção. Mestre, eu preciso de um milagre. Oh, Jesus, pelo milagre da vida eu já te agradeço, Senhor. Só o teu nome tem todo o poder.
Senhor Jesus, toca, Senhor, toca em cada coração, ó Deus. Nós queremos na Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Vamos declarar nessa noite que o Senhor reina. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos se você conhece essa canção. Levante suas mãos e cante ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que você venha entoar realmente um cântico a Ele. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha abrir o seu coração para adorar a Ele. Esqueça o que você deixou lá fora e simplesmente esteja aqui na casa do Senhor, adorando a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu reinas, trono do céu.
grande multidão que ninguém podia enumerar. Os céus e a terra se passaram e o mar já não existe. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Povos, tribos, línguas e nações, e a multidão suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o ar. Bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados, e um varão de branco num trono assentado, e o Espírito dizia: é o leão da tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim? Ergandou das nai. Vi todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegar. Reis, ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas as suas filosofias, tremia mais que o rei Belsazar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? Ergandou das nai. Vi toda sorte de pecados e torpendas perante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, afeminados, assassinos, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida, no lago de fogo eu vi lançar. E as almas que desciam ao inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono, e a surpresa aconteceu. Eram crentes de vestes brancas, mas todas manchadas, que levantavam a sua mão e afirmavam ser povo de Deus. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, malpagadores, uma infinidade, estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos, que arrastavam multidão, mas só diziam: só vou na sua igreja se tal fortuna me pagar. 1 ano, 1000 anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono ninguém saiu vencedor.
E a igreja noiva do Cordeiro para a Nova Jerusalém de Deus vou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei, Senhor, em seu nome profetizei, preguei, estremeci templo, enriqueci, não lembras de mim? Argandou e andas na gachai, eu não vos conheço. Prefixo TX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está rolando?